Bom dia, gente. Tô passando para deixar um pouco do meu testemunho, do momento que eu passei na minha vida, que talvez possa ajudar alguém, né? Eu sou casada, acho que tenho uns 2 anos de casada. Eu e meu marido, a gente é missionário, né? Eu canto, prego e ele também canta e prega. E a gente se conheceu na igreja. E faz pouco tempo que a gente tá junto, né? A gente morava na casa da mãe dele e a gente foi praticamente que expulso de lá, né? Tem aquela situação que quando Deus ele quer nos amadurecer, ele cria a situação para que a gente seja expulso de um lugar e vá para outro lugar. E a gente foi ali para trás da casa da minha avó, onde tem um quarto, né, grande, que era onde eu morava anteriormente, antes de eu ir para casa da mãe dele. Aí, aí a gente foi para a igreja, né, fazer a obra de Deus. E o irmão dele tava com uma moto, aquelas motos verde, né, da Moto, e repassou pro meu esposo, né? Meu esposo, ele trabalhava de carteira assinada numa loja de acessórios de celular. Eu já estava uns 4 meses de carteira assinada, mas ele sempre trabalhou nessa loja, né? Mesmo sem ser de carteira assinada, ele já tinha passado um bom tempo lá. Indo e voltando, mas ele estava lá. Aí ele não tinha carteira. Ele começou a trabalhar com aplicativo, né, de motor Uber. E ele começou a deixar a desejar no trabalho que ele estava. E o patrão dele acabou mandando ele embora. Aí ele começou nesse trabalho, né? Porque ele tinha que pagar a moto, tinha que suprir em casa. Aí ele começou a andar de moto direto e começou a parar de ir para a igreja. E nesse tempo, né, ele também virou a cabeça. Ele começou a ir atrás de mulheres, começou a ficar frio em casa comigo. Aí o Senhor começou a me direcionar através dos vídeos que eu tava vendo no YouTube, né, que às vezes aparece, a fazer jejum. Aí eu abri um propósito de 7 dias de jejum, a qual eu não ia tomar o meu café da manhã. Aí eu tava orando, né, eu junto com a minha filhinha, tenho uma filha que fez 3 anos agora, e eu me ajoelhava e ela orava junto comigo. Falava assim pra Deus: quebra o meu esposo, amassa, transforma de dentro pra fora, Senhor. Faz a obra qual só o Senhor pode fazer. Aí muitas vezes o meu esposo chegava e via a gente orando dessa forma. Aí nessa semana, né, do propósito, continuava em oração e bico calado. E eu ia pra igreja, eu louvava, e quando foi no 7º dia, que ele tava 3 dias já falando pra mim, falando pro pastor que ele ia pra igreja, mas quando chegava na hora ele não ia. Aí quando foi no 7º dia que eu fui pra igreja, tinha acabado de louvar, né? Aquele hino assim: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Aí nesse dia eu tava um pouco agoniada, assim, andando de um lado pro outro na igreja. Aí quando foi, me ligaram, né, me dando a notícia de que ele tinha sofrido um acidente. Aí eu olhei pra minha pastora e falei pra ela falou assim: te acalma, sabe que Deus tá trabalhando. Mesmo assim eu fiquei nervosa, né. Na hora eu mandei meu cadastro pegar minha filha lá na igreja. Eu peguei uma moto do aplicativo e me direcionei pra lá, pro local, que era um pouco longe, né, da igreja. Quando eu cheguei lá, ele já não estava lá, ele estava no hospital. E tava lá, assim, jogado no corredor, não tinha ninguém com ele, mas o cara que tinha batido ele numa van tinha ido embora já. Aí ele tava lá, né, aí ele ficou bem calado, né, bem na dele.
Aí eu dei as informações lá pro médico. Aí o médico falou que tava saindo gordura no sangue dele. E tinha rompido o tendão, né? Do tornozelo e também do braço. E ele precisar ser operado. Aí ele foi para um outro hospital, que sempre recebe pessoas acidentadas. Aí eu fui pra lá com ele, aí chegando lá ele foi direcionado, ficou a noite toda, né? Fiquei a noite toda com ele lá, esperando ele ser atendido. Aí quando ele foi atendido, né, botaram ele numa sala pra esperar a cirurgia. Aí quando foi no outro dia, né, ainda tava esperando a cirurgia, aí o celular dele foi pra minha mão, né, sem senha. Então eu comecei a ver conversas dele caçando mulher, dele mandando pix. Só que aí ele queria mulher, mas não queria nada com ele, né? Só dinheiro. Aí tudo que ele tava fazendo, né, no meio dessa semana tava dando errado. Aí se ele me traiu dessa vez também não sei, porque não tava no celular dele. Não sei se ele tinha apagado, mas o que tava lá era sempre ele indo atrás de mulheres e elas rejeitando. Aí eu fiquei chateada, né? Fui pra casa e pedi para um dos irmãos dele ficar com ele no hospital. Aí só que aí a mamãe falou pra mim ir logo pra casa, né? Que eu não tinha almoçado. Também tinha que cuidar da minha filha. Aí eu peguei e fui, aí ele ficou lá esperando o irmão dele chegar. Ele ficou até um pouco agoniado, porque ele disse que eu tinha deixado ele sozinho lá. Mas foi pouco tempo que ele ficou lá sozinho. Aí foi acho que mais de 12 horas pra ele sair essa cirurgia. E quando foi pra ele sair, né, eu fui lá buscar ele. Ele não ficou muito tempo internado. Aí ele veio pra casa. Passou uns 2 meses em casa sem andar. E eu trabalhava numa loja de suplementos. E o Senhor estava prestes a abrir uma porta pra mim. Grande, né? Inclusive era a promessa do Senhor. Só que aí eu tava orando, né? Porque eu sempre fui de trabalhar. E isso causava, assim, atrito no nosso relacionamento. Porque eu queria sempre tomar a frente das coisas. Eu não acreditava que ele pudesse suprir as coisas de casa, porque eu não tive pai presente em casa. Então a minha mãe, ela foi pai e mãe. Com 8 anos que eu tinha, né, minha mãe se separou do meu pai, porque ela conseguiu um emprego. E já não suportando o relacionamento com ele, porque ele bebia, ele era agressivo, ela deixou a casa que eles tinham junto pra ele e pegou um novo lugar, né, que o meu tio deu pra ela, bem pequeno assim, na mesma rua. E ali eu fui crescendo e também ela arranjou outro homem e colocou dentro de casa. E ali eu fui vendo a minha mãe, né, sempre fazendo as coisas que era pro meu pai fazer, sempre trabalhando. E ela falava assim que preferia ficar no trabalho do que ficar em casa. Muitas das vezes ela falava assim. Então é uma coisa que era difícil pra mim, era deixar ele fazer o papel dele de homem em casa. E toda vez que eu tentava tomar a frente, né, aí causava muito atrito, muita briga, até porque eu ficava jogando na cara dele que eu que comprava as coisas pra casa e tal. E o homem, ele se sente humilhado, né, quando a gente faz isso. Então eu vinha orando e sempre vinha aparecendo aqueles vídeos pra mim de mulheres que deixaram seu trabalho para cuidar dos seus filhos. Minha filha era pequena ainda, não tinha feito 3 anos e mesmo assim eu já estava trabalhando, tomando conta dessa loja de suplementos. Acho que já tinha uns 7 meses. Só que se o Senhor abrisse uma porta para mim nesse momento, eu ia deixar ele, eu ia acabar deixando ele. Então Deus, ele sabe o tempo certo de fazer as coisas, né? E eu entreguei tudo na mão do Senhor, pra ele fazer do jeito dele.
E eu engravidei, acabei engravidando. Depois de eu já ter tido um aborto, né? Nesse tempo que ele tava de moto. A gente andando pra cima e pra baixo de moto, ele me levando pro trabalho. Eu acabei tendo um aborto, nem sabia que eu tava grávida. E foi triste, né? Foi difícil, porque eu já queria ter outro filho. Só que aí também o Senhor não ia dar para ele um filho que ele também queria, ele agindo, continuando agindo dessa forma, né? Não mudando, não buscando servir a Deus de verdade. Aí então, a partir desse momento que aconteceu isso, né? Eu deixei o meu emprego, engravidei e o Senhor abriu a porta para ele. Ele se humilhou para Deus e Deus abriu uma porta de um trabalho para ele, um trabalho bem pesado, dele carregar peso, trabalho no mercado, né? Para ele aprender a dar valor no trabalho que ele tinha, porque ele trabalhava num trabalho que ele não fazia quase nada, né? Era um trabalho de só vender, só atender numa loja de acessórios de celular. Então ele, por esses tempos agora, né, ele já não estava mais aguentando esse trabalho, até porque a cirurgia dele do pé estava doendo. E eu também pedi para Deus abrir uma porta para ele quando ele tivesse tempo de ir para a igreja, porque ele só está indo aos domingos, né? E o patrão dele ficou de chamar ele novamente para uma loja nova que ele vai abrir. Aí ele vai ter mais tempo de ir para a igreja. E eu, por esse momento, né, tenho orado, tenho pedido a Deus direção sobre a minha vida financeira. E o Senhor, Ele responde, né? O Senhor fala muito comigo através de sonhos. Aí essa noite eu sonhei com o meu antigo pastor, que é uma autoridade espiritual aqui no bairro onde eu moro. Isso significa dizer que a gente precisa ser mentoreado, né? Precisa estar debaixo de uma liderança. Aí que eu tinha pedido direção para Deus, né? Eu pretendo comprar uma mentoria para mim estudar e trabalhar em casa no marketing digital. Eu sei que não é fácil, né? Nada é fácil. E nada bem rápido, né? A gente tem que perseverar, a gente tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas é isso que eu quero. Eu quero mudar a minha vida. Quero alcançar os meus sonhos. A gente saiu daquele quarto onde a gente morava e conseguiu uma casa bem em conta, aqui no mesmo bairro, só que uma casa bem grande, com 2 cômodos. Vou gravar um vídeo mostrando. É bem espaçoso aqui, bem tranquilo. Creio que foi Deus que colocou no meu caminho, né? Mas eu creio que coisas melhores e maiores virão também. Que quando a gente se coloca na obediência, né? Deus, ele vai abrindo as portas e vai mostrando o caminho. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você tem um casamento, o qual esteja te dando trabalho, né? Talvez você não recrutou bem, né? Então, quando você não recruta bem, você vai ter que investir em treinamento, vai ter que investir em ações espirituais, para que Deus ele venha mover, para que Deus ele venha fazer, porque para Deus nada é impossível, né? Então, Deus ele molda o vaso, ele quebra, ele amassa, e ele faz cumprir a promessa dele sobre a nossa vida quando a gente se posiciona em Deus. Então, busque o Senhor, busque a direção de Deus. Deus sempre vai falar, Deus sempre vai direcionar como você deve agir, como você deve falar. E a maior transformação que Deus faz quando a gente busca essas atitudes espirituais é em nós mesmos, para que a gente saiba lidar com sabedoria com o nosso casamento, com nossos filhos. Então, é isso aí, que você busque evoluir, que você busque saber qual a vontade do Senhor para você, para esse tempo, porque Deus, ele realmente ele fala. Basta a gente querer dar ouvidos à voz do Pai. É isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.